Meus queridos amigos e amigas do canal do Leanderson Lima, chegou aquele momento Thanos, né, dos Vingadores, um momento inevitável, né, que a gente tem que falar. E a gente tem que falar, sim, resistir bastante a falar sobre esse tema, porque, como vocês sabem, eu sou um otimista incorrigível, né, e sempre pensando ali que as coisas podem melhorar, que as coisas podem tomar outros rumos, porém, contudo, todavia, não é o que está acontecendo na campanha do Amazonas FC no Campeonato Brasileiro da Série B. Infelizmente, o que a gente está vendo é um festival de ladeira abaixo. E a gente tem pela frente aí 3 jogos para fechar esse turno, e a gente vai falar sobre isso, né, sobre esses 3 jogos. Vamos falar, evidentemente, da derrota para o Curitiba, e vamos falar também das probabilidades matemáticas de rebaixamento do Amazonas, que, adianto para vocês agora, aqui, são as maiores do Campeonato Brasileiro da Série B até o presente momento, até a data de 16 de julho de 2025, mais conhecido como hoje, eu estou gravando esse vídeo. Vamos falar sobre isso tudo, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Aos amigos que estão conhecendo agora o nosso trabalho, que estão acessando pela primeira vez o canal, ou para aqueles que já têm o hábito de vir aqui, né, de assistir os nossos vídeos, eu peço uma gentileza aqui de vocês, né, que se inscrevam no nosso canal, né? Eu sei que vocês gostam de comentar, compartilhem também, mas a inscrição é sempre muito importante, porque a gente vai somando aí, vai chegando para cada vez mais gente, e você compartilhando, é claro, também esse vídeo, ele vai chegar uma quantidade de pessoas muito maior. Então eu peço de vocês essa gentileza aí, se inscrevam, aquele likezão maroto também no vídeo, e é claro, comenta, né? Sempre comenta, porque eu gosto muito de acompanhar o que vocês escrevem, as opiniões de vocês, e eu sempre leio tudo. Pois é, pessoal, vamos começar a falar dessa campanha desastrosa que o Amazonas está fazendo aí na Série B, mas a gente tem que pontuar algumas coisas aqui. E antes de falar propriamente dessa derrota para o Cuiabá, né, eu quero lembrar aqui uma história, só para contextualizar aqui como a gente precisa ser realista com as coisas, né? Bom, a gente teve nosso saudoso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, e quando ele não tinha um carro que ele sabia reconhecidamente que aquele veículo daquela temporada não tinha condições de ganhar o campeonato mundial, o que o Ayrton Senna fazia? Ele, já sabendo das potencialidades ou falta de potencialidades do carro, ele fazia uma lista dos autódromos, dos circuitos, onde ele dizia assim, olha, nesse aqui a gente consegue bem, nesse aqui a gente não vai conseguir bem, porque o pneu isso, porque a aerodinâmica isso, porque blá 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 blá, e assim ele montava uma listinha do que dava para fazer naquela temporada. O Amazonas chegou nitidamente nessa temporada no Campeonato Brasileiro da Série B já com uma grande interrogação. Primeiro porque, por tudo que foi feito, né? Primeiro, o time foi desfeito do ano passado, um time que foi destaque, né, no campeonato, que passou longe ali de uma ameaça de rebaixamento, desfez esse time e foi montar um time novo. O time começou a patinar ainda no início da temporada. Como vocês sabem, ele perdeu a vaga na primeira fase da Copa do Brasil. Isso acendeu uma luz de alerta muito grande. Às vezes não ia bem no Campeonato Amazonense, apesar de ter vencido, mas venceu muito por conta da superioridade dos jogadores em comparação com o elenco, os limitados das outras equipes, né, até limitados numa questão de orçamento. Mas desde o início, desde o princípio do ano, o time estava dando alguns sinais ali de que a coisa não estava ajustando como deveria. Mas aí, tudo bem, bola para frente, vida que segue, né? E chega no Campeonato Brasileiro. Quando chega no Campeonato Brasileiro desse jeito, aí a gente vai fazer a listinha do Senna ali. Olha, a gente está vendo que o time não está bom, então tem alguns adversários que a gente sabe de antemão que as chances de vitória contra eles são muito pequenas, né? Por exemplo, a gente teve aqui, né, se a gente for fazer um resgatezinho rápido aqui nas últimas rodadas, por exemplo, eu mesmo tinha essa minha listinha aqui de equipes que dificilmente o
o Amazonas conseguiria vencer. E eu cito aqui para vocês, por exemplo, o jogo contra o Criciúma fora de casa. Foi uma boa apresentação do Amazonas, mas o time acabou perdendo por 3-0. Novo Horizontino, fora de casa, ali brigando no pelotão de cima, eu também dava como praticamente certo uma derrota. Mas mesmo assim o Amazonas fez um bom papel, conseguiu fazer o empate em 1-1. E a gente teve o Atlético Paranaense jogando em casa, aqui no Carlos Amit, e esse também eu colocava no hall dos favoritos a vencer, e aconteceu. Venceu. Com Cuiabá, também eu penso que não seria diferente. Primeiro porque a gente está falando com equipes com ótimos orçamentos, com equipes, no caso aqui do Atlético e do Cuiabá, duas equipes que desceram da Série A, ou seja, ainda vem com uma musculatura muito forte para a segundona. Então, eram aquelas equipes que a gente sabia ali que poderia dar ruim. E aí, muita gente perguntou, pô, mas se tinha essa visão, por que que o treinador Guilherme Alves, por exemplo, foi demitido? Bom, aí a gente entra numa outra ciranda. Por quê? Nessas partidas, sim, era evidente que o Amazonas, com o time que tem, com as limitações que tem, poderia perder. Mas o Amazonas não poderia ter perdido outros jogos contra as equipes ali equivalentes ou até com um nível um pouquinho, né, ali na zona de rebaixamento, aquela coisa toda. E não foi isso que o time conseguiu. Esse é o problema de você trocar o pneu com o carro andando. No caso, falo das mudanças de treinadores, né? Você vai mudando, aí demora para pegar uma cara, para o time ficar do jeito que o treinador queria, aquela coisa toda, do estilo de jogo. É um problema também de mudar diversas vezes de treinador, porque cada treinador, gente, ele tem a sua filosofia de jogo, ele sabe o que ele gosta, do que ele quer. Às vezes, por exemplo, você tem, vou dar um exemplo aqui para vocês, o Eduardo Barros, que é da escola do Diniz, que ele tem uma filosofia de jogo que é aquela e acabou. Se não interessa para onde ele vai, ele tenta enfiar aquela filosofia. A gente viu isso aí no Amazonas, a gente vê isso nos trabalhos do Diniz, e é uma crítica que eu sempre faço, porque nem sempre, né, você tem um elenco suficientemente competente, tecnicamente falando, para aplicar aqueles quesitos. Aí você teve no início da temporada o Aderbal Holanda, que foi uma coisa ali bem esquisita que o clube fez, né? Porque assim, eu acho muito complicado quando você começa uma temporada com um treinador que você de antemão já disse que ele não vai ficar. Ele vai ficar ali só pro Campeonato Amazonense. E aí, cara, você começa complicado, porque assim, se você tá precisando formar um time que perdeu por vendas e tal na última temporada, por que você começa o trabalho com um treinador que nitidamente você de antemão já diz que ele não vai ficar? Porque o Lana também tem o seu estilo de jogo, a sua forma de jogar, o seu pensamento de futebol, e esse pensamento nitidamente já seria descontinuado a partir do final do Campeonato Amazonense. Então são umas coisas assim que a gente, sabe, vai mastigando nessa campanha e vê que é muito doido o negócio. Aí você pega e sai de um treinador extremamente experiente e vai para o Eduardo Barros, que estava ali praticamente na sua primeira experiência. Não deu certo. Aí você traz um cara mais rodado, Guilherme Alves, que na minha opinião, apesar de alguns erros, principalmente na última partida que ele fez, algumas escolhas equivocadas e tudo mais, mas eu acho que isso é do jogo, isso é do trabalho do treinador, nem sempre o cara vai acertar. Eu falei isso aqui em alguns vídeos depois de algumas partidas, mas eu acho que, no geral, o Guilherme conseguiu arrumar, pelo menos taticamente, o time de uma forma que eu não vou dizer legal, mas pelo menos dentro daquilo que, na minha visão, acho que esse elenco consegue entregar. E ele foi punido, né, com a sua demissão, mas pelaquela questão de, assim, não deu para sair, você teve um tempo até que bom, razoável, a gente tem que dizer isso, né? Ele teve um tempo legal para trabalhar, não foi o ideal que um treinador precisa, mas dentro da realidade do futebol brasileiro, sim, foi como eu posso dizer assim, ele teve um tempo ali para tentar fazer, e ele não conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento, que é o grande gargalo que o Amazonas tem pela frente. Então, acabou que dançou. E aí, chega agora o Márcio Zanardi, né, que tem inclusive aí sobrenome do Alessandro Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1, uma figura queridíssima no automobilismo mundial. Então, assim, de cara, só para comentar, né, sobre essa história, essa derrota do Cuiabá, previsível, na minha opinião, e aquela coisa, previsível se fosse o
o Guilherme Alves, se fosse o Lana, se fosse qualquer outro treinador que estivesse no comando ali, seria previsível uma derrota para um time que tem o calibre que o Cuiabá tem e que está brigando pelos objetivos que o Cuiabá está brigando, gente. Então, esse, como eu digo para vocês e repito aqui, não foi o problema. O problema é o que a gente vem fazendo a temporada inteira. E aí, cara, o que vem pela frente agora, né? A pergunta que não quer calar, né? Porque a gente tem pela frente agora o seguinte: só mais 3 jogos para encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E assim, a gente tem agora, nas 2 próximas rodadas, 2 adversários diretos na luta contra o rebaixamento. A gente vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, aqui em Manaus, e a gente vai ter o Paysandu também em casa. E o que eu tenho para dizer para vocês? Zanardi, a batata tá contigo. É aquela história, dificílimo ter a tua missão pela frente, porque, como eu sempre gosto de dizer aqui, o trabalho mais difícil para qualquer treinador é trocar o pneu com o carro andando. E todo mundo que está chegando está fazendo isso. Mas são 2 jogos que o Amazonas não pode nem sonhar em perder, gente. Porque perder esses 2 jogos, ou qualquer um deles, vai fazer com que o time já entre com uma... Ele já está com uma faca no pescoço nesse momento do Campeonato Brasileiro. Mas ele vai entrar talvez com 2, ou talvez com metade da faca já entrando pertinho ali da jugular. Porque você não pode perder, em hipótese alguma, pontos para equipes que estão brigando com os mesmos objetivos que você. E o Ribeirão, o Botafogo de Ribeirão e o Paysandu estão nessa marca. E aí, fechando o turno, fora de casa, a gente tem o Curitiba. E o Curitiba, na minha opinião, ele entra de novo no hall daquelas equipes ali, das anotações do Ayrton Senna, das equipes que dificilmente você vai ganhar. É possível que o Amazonas vença o Curitiba? É possível que empate, é possível que conquiste qualquer resultado, porque o futebol é futebol, gente. Só que, neste momento, ali, líder do campeonato, né, deixa eu ver até se está líder ainda, para não falar nenhuma bobagem, mas sim, líder do campeonato, né, com o Goiás ali na cola dele, com a mesma pontuação, mas enfim, o líder do campeonato, a probabilidade, a chance de você conseguir ali uma vitória, você sabe que ela é diminuta, mas ela pode ocorrer. E agora, vamos para a parte mais dramática deste vídeo, né, uma parte que, como eu disse para vocês, eu não gostaria de entrar nesse assunto, mas dada a nossa proximidade do fim do primeiro turno e dada a nossa situação na tabela, que é de lanterna do Campeonato Brasileiro, eu não tenho como fugir disso, pessoal. E eu vou trazer aqui para vocês, né, as probabilidades de rebaixamento do Amazonas na Série B até o presente momento. E a probabilidade sempre é demais, nunca é demais a gente explicar, porque é aquela história, às vezes, ao brasileiro não basta a gente explicar, a gente tem que desenhar, e às vezes não basta desenhar, tem que explicar o desenho. Probabilidade, gente, é uma informação, é um número que o chance de gol traz, que é feito por um matemático, da seguinte questão, né? Pelo que o clube apresentou até agora, pelo que ele está apresentando fora de casa, pelo que ele está apresentando em casa, pela quantidade de gols que ele faz, pelos gols que sofre, e etc. e tudo, ele soma isso tudo e diz assim, olha, pelo que apresentou até o presente momento no campeonato, o Amazonas FC tem 89,5% de probabilidade de voltar para a Série C, por tudo que ele apresentou até o presente momento. E esse número, pessoal, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, hein? Ele é o maior da Série B. Nenhum clube, até o presente momento, tem um número tão alto de probabilidade de rebaixamento quanto o Amazonas FC. E isso, pessoal, é de dar um frio na espinha. E por que esse número é tão grande, tão elevado? Está praticamente liberando já 90% de probabilidade. Porque até agora o Amazonas só tem míseros 14 pontos. Vamos dizer que o time conseguisse meter uma sequência de 3 vitórias seguidas. Vencesse o Botafogo de Ribeirão Preto, vencesse o Paysandu e depois vencesse o Curitiba fora de casa. Se ele consegue fazer isso tudo, ele chega ali a 23 pontos, são 9 ainda em disputa, e ele fecharia o primeiro turno, pelo menos numa média ali de, por exemplo, se a gente levar em conta que historicamente os clubes escapam com 45 pontos, ele estaria muito próximo
assim, de pelo menos não entraria com um déficit muito grande no segundo turno para tentar recuperar. Agora, nunca é demais lembrar o seguinte também, já pesquisei, já fiz em outros momentos aqui pesquisando o Campeonato Brasileiro da Série B, teve momentos em que equipes com 45, até um pouquinho mais de 45, ainda assim terminaram rebaixadas. Então, essa realidade um pouco, eu acho que muita gente fala de 45 porque lembra do Campeonato Brasileiro da Série A, onde a gente só teve, acho que 2 ocasiões, se não me falha a memória, onde um time que fez 45 caiu nesses mais de 20 anos aí de pontos corridos. Entendeu? Então, isso, acho que o 45 ficou no inconsciente popular, né, como um número ali a ser perseguido pelos times que estão na iminência de cair. Mas vale lembrar que na Série B isso é um pouquinho diferente, pessoal. E aí aquela história, né? Dá para sentir uma luz, dá para ver uma luz no fim do túnel, e principalmente com a mudança do treinador. Eu acho o seguinte, gente, tem uma questão no futebol que quem assiste futebol, que acompanha o dia a dia dos clubes, que é o seguinte, muitas vezes o clube troca o comando técnico de uma equipe porque, de repente, o elenco não está conseguindo assimilar a filosofia desse treinador, o elenco, de repente, não gosta do tipo de treino. Quando o cara é muito professor pardal, fica mudando jogador de posição o tempo inteiro, às vezes a galera fica pé da vida com isso. Então, assim, muda-se um treinador por inúmeros fatores. Isso é nítido. Mas tem aquelas vezes também que o clube muda o treinador até para ver se dá uma chacoalhada no elenco, e aí para ver se esse elenco a partir daí responde de uma forma melhor. Às vezes o elenco até passa a correr um pouquinho mais depois que o novo treinador chega, por fatores assim como quem não era aproveitado quer mostrar serviço, e também porque às vezes o cara quer dizer para a torcida ou para a diretoria, ó, tá vendo? As coisas não estavam dando certo aqui por causa desse cara, mas agora a coisa deslanchou, a coisa foi. Em todas as mudanças, por incrível que pareça, em todas as mudanças que o Amazonas fez de comando técnico durante esse ano, a gente não viu absolutamente nada de diferente nesse aspecto de um treinador para o outro. E eu acredito, cara, eu posso talvez dizer isso aqui para vocês com muita clareza, que eu acho que isso não aconteceu porque, de fato, os jogadores estavam entregando aquilo que eles conseguem entregar. E muitas vezes eu vi isso, gente. O Amazonas, ele perdendo o jogo, mas lutando até o fim, os caras se entregando, os caras suando a camisa mesmo, ralando a bunda no chão. Só que aquela coisa, o que me parece é isso, é que o time consegue entregar apenas isso, nada mais do que isso. Zanardi está aí para, de repente, mudar esse caminho e conseguir, talvez, tirar mais desses jogadores, fazer o famoso tirar leite de pedra, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Eu estou torcendo para que consiga, gente, porque eu realmente não quero ver o Amazonas rebaixado. Eu acho que nós ficamos muitos anos fora da Série B, né? E seria lastimável, seria uma pena se o Amazonas conseguisse ficar apenas 2 temporadas nessa divisão. Só que aquela coisa, gente, o negócio, a rapadura é doce, mas não é mole. É muito bom estar numa Série B, mas é muito difícil também de manter uma equipe nessa divisão. E até, para finalizar o vídeo aqui, teve uma fala do narrador da ESPN, que estava transmitindo esse jogo contra o Cuiabá, que me chamou a atenção, né? Ele disse uma coisa que tem ali, pelo menos, é uma meia-verdade, né? Que o Amazonas acabou sendo uma espécie de vítima de ter sido um belo time no ano passado, de ter conseguido ir tão bem, porque no ano passado, né, os jogadores foram muito bem, treinadores foram muito bem, todo mundo chamou a atenção e acabou que eles foram muito valorizados e aí tiveram que ir embora, porque profissional é assim, né, gente? A gente recebe, está trabalhando num determinado lugar, está fazendo um bom trabalho, a gente chama atenção, é levado para outro lugar para ganhar mais, e isso é da vida, é do jogo, e as pessoas precisam prosperar, precisam evoluir. E acaba que isso, na visão ali do narrador, queria lembrar o nome agora dele aqui, mas não me recordo, e isso acabou prejudicando o Amazonas. Só que eu concordo com isso, né? Com essa reflexão que eu acho interessante, mas também eu acho que tem um outro lado nisso aí também, que é o seguinte, cabe ao clube, né? Cabe
aos executivos de futebol, cabe às pessoas que respondem pelas contratações também, fazer o seguinte: estar preparado para esse momento, estar preparado para o momento em que você vai ter esses desfalques, onde você não vai poder, né, contar mais com aqueles jogadores que estavam dando super certo, e que você vai ter que ir para o mercado, vai ter que contratar, e você principalmente vai ter que ter competência para contratar bem, contratar com limitação orçamentária, que a gente sabe que o time do Poste do Amazonas tem, né? Não, a gente não está falando aqui de um Atlético Paranaense, de um Curitiba, de um Cuiabá, que tem muito mais bala na agulha para gastar num campeonato como esse, tanto é que os objetivos deles estão ali no andar de cima, né? Então é preciso que o Amazonas, principalmente se o Amazonas conseguir escapar esse ano desse, não quero nem falar mais dessa palavra, né, mas rebaixamento não tem jeito, tem que falar sobre isso. Se ele conseguir escapar, que isso sirva de lição para o ano que vem, né, começar a melhorar aí esse setor, esse departamento aí das contratações, para montar um time de acordo, sim, com o objetivo, né? Por exemplo, se o objetivo for a manutenção, tem que fazer isso de forma melhor, contratar melhores jogadores. Mas é isso, gente. Vamos lá, tem mais jogos pela frente. Não acabou, como diria Raul Seixas, que inclusive, ótima série que foi lançada agora, para quem é fã do Raul Seixas aí quiser assistir, super recomendo. Mas parafraseando o Maluco Beleza, é o seguinte, né? Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Vamos lá, Amazonas, tenta de novo, tenta se recuperar e quem sabe essa luz no fim do túnel aí não acaba aparecendo, né? É isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui das nossas reflexões e vamos que, como vocês sabem aqui, o futebol não para.